Bom dia, amigas e amigos do YouTube, dos meus canais Família Vanderlei, a Vida é uma Aventura e Vivendo a Vida Intensamente. Eu, Darley, que vos falo nesse sábado, dia 21 de junho de 2025, segundo dia do inverno. Estou aqui nas proximidades da rodovia Geraldo de Barros, nas proximidades da Cliff Academia, da Avenida Cristóvão Colombo, ali abaixo do viaduto que vai para o Godoal. Do outro lado da pista fica Clabin, ali fica uma escola particular ali embaixo. E aqui todo esse local aprazível, maravilhoso, com esse campo, com pé de acerola. Então, estou aqui para falar sobre um assunto que me deixa bastante ressabiado. Um assunto que é constrangedor, porque no dia de Corpus Christi, no dia 19 de junho de 2025, que foi feriado, houve a Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus em São Paulo, onde o prefeito Ricardo Nunes, onde o Tarcísio Gomes de Freitas, o Tarcinico, o capacho número 1 do Bolsonaro, estiveram presentes. Inclusive, me parece que foi até aniversário do Tarcísio Gomes de Freitas. Ele cantou um hino, um louvor com a Bispa Sônia. E o apóstolo Estevão Hernandes, Bispa Sônia, diga-se de passagem, passaram alguns anos presos, 1 ou 2 anos presos lá nos Estados Unidos, porque tentaram entrar com uma pequena fortuna em dólares sem declarar esse dinheiro. Então ele estava acompanhado de mercenários gospels, né? Aí depois eles saíram e eles continuaram a atividade evangelística deles, arrancar dinheiro dos fiéis incautos. O que acontece? Os ditos cristãos evangélicos estavam, a maior parte, enrolados com bandeiras de Israel. Entende-se que Israel, o povo de Israel, eles professam a religião judaica. A maior parte são judeus. Judeus esses que não reconhecem Jesus Cristo como Messias enviado de Deus. Ou seja, eles repudiam o cristianismo, eles não são cristãos, mas mesmo assim estavam com a bandeira enrolada. Se é uma marcha para Jesus, como se diz, é incongruente, não cabe eles ficarem enrolados numa bandeira de Israel, sendo que eles são judeus. Ou seja, eles deveriam estar enrolados numa bandeira da Palestina, porque Jesus Cristo era palestino, não era loirinho, era negro, falava o aramaico, não falava o hebraico. E ele foi crucificado pelos judeus. Os judeus que crucificaram falaram para o Pôncio Pilatos: deixa que o sangue dele recaia sobre nós. E foi isso que aconteceu. Depois os judeus foram massacrados pelo exército de Roma. Ou seja, é isso que eu queria vos falar. E agora, politicamente falando, Tarcísio Gomes de Freitas é um burro. Ele é do partido dos republicanos. Estão querendo que ele vá para o partido do Bolsonaro, para ele ser o candidato, substituto de Bolsonaro, porque vai estar preso, mofando na cadeia o ano que vem, hoje aí, Bolsonaro. Até outubro ele vai estar preso. Vai para o fechado e depois, quem sabe, ele fica em prisão domiciliar. Vai alegar que está muito doente, né? Então é isso, eu estou aqui com o Mulher Free Palestina Livre. Devo ressaltar que eu fiz um vídeo esses dias atrás falando sobre o legítimo direito de defesa do Irã, que foi atacado por Israel. Inclusive, Israel nessa semana ceifou a vida de quase 300 pessoas na faixa de Gaza, mais 300 pessoas, entre crianças, mulheres, homens, lá no Irã, com os bombardeios. Inclusive, bombardeios do Irã matou muitos cientistas nucleares, pessoas intelectuais, matou mais de 100 crianças na semana passada, e morreu mais crianças, nessa semana morreu mais de 150 crianças provavelmente lá no Irã. E na faixa de Gaza, dos palestinos, morreu dezenas de milhares de crianças mortas pelo exército de Israel, ou seja, pelos bombardeios e pelos soldados. Ou seja, o que eu quero dizer é que o Tarcísio Gomes de Freitas diz que ele é católico, mas só que ele fica envolvido com os evangélicos, porque os evangélicos são incautos, é fácil de manipulá-los para que eles votem nele o ano que vem.
Mas ele é um fascista, um nazifascista, miliciano. Ele é muito pior do que o Jair Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro é muito simpatético. Ele sabe falar melhor, tem uma oratória melhor, faz até pregações evangelísticas na Igreja Mundial do Poder de Deus, aquele corrupto mercenário do Valdemiro Santiago, na Assembleia de Deus, que tem muitos casos de corrupção. Eles sonegam impostos, eles não pagam impostos, eles compram as coisas no nome da igreja para não pagar impostos, porque infelizmente no Brasil, igrejas evangélicas não pagam impostos. Não pagam impostos. Compra iate, compra aviões, compra fazendas, não pagam impostos. Em nome da igreja. Mas só que é deles. Então é isso, meu povo, meus amigos e amigas do YouTube. É isso que tem que conscientizar esses evangélicos incautos. Eles contribuem não para Deus quando dá seus dízimos e ofertas, eles contribuem para o enriquecimento cada vez maior desses pastores, seja Marco Feliciano, seja Valdemiro Santiago, Bispo Edir Macedo, Pastor Silas Malafaia, Missionário R.R. Soares, Apóstolo Estevão Hernandes, Bispo Sônia, e por aí vai. Tem vários mercenários da fé. E o Tarcísio Gomes de Freitas não merece seu voto. Ele é um hipócrita, é um lobo disfarçado de cordeiro. Ele está privatizando praticamente Estado mínimo e arrecadação máxima aqui no Estado de São Paulo, vendendo tudo que é o Estado. E se ele for eleito presidente por essa cambada de malucos que votam nele, ele ia vender o país e acabar com sucatear a saúde pública, a educação, ia privatizar tudo, a gente não ia ter direito a nada. Congelar salário mínimo, não ter aumento do salário mínimo para aposentados e pensionistas, acabar com o BPC, benefício de prestação continuada, ou seja, ia continuar cobrando mais impostos dos pobres e não ia cobrar impostos dos ricos, dos milionários, dos banqueiros, dos empresários. É isso. Vocês têm que entender, esse homem governa para a elite, para enriquecimento dele através das comissões, das vendas das empresas privadas. Ele recebe dinheiro por fora. Todo político de direita, neoliberal, extremistas de direita, bolsonaristas são corruptos. Entendam, não há verdade na natureza deles, só há mentiras, corrupção, ganância, egoísmo. Eles são representantes da bancada da bala, dos evangélicos, bancada do agronegócio, os empresários do agronegócio que recebem mais de 200 milhões em incentivos fiscais, que oneram o povo brasileiro. Nós pagamos as contas, nós pagamos através dos impostos, pagamos para eles terem regalias, a minoria elitizada do país. Entendam isso. Israel é um estado genocida. Netanyahu é um carniceiro de crianças, de mulheres, de idosos. Ele é um carniceiro, atacou o Irã de forma irresponsável, ceifando vidas de muita gente, querendo dominar o Irã, derrubar o Ayatollah Khamenei, Ali Khamenei, acho que é isso, Ali Khamenei. Então é isso aí, o Ayatollah. Só que eles têm o fundamentalismo religioso deles, têm um governo fundamentalista, eles têm a religião deles, é islâmica, e eles querem converter a todo custo esse povo, porque esse povo tem a livre direito de expressar a sua fé no islamismo, em Alá, em ter o governo que eles querem. Roupa suja se lava em casa. Se eles quiserem derrubar o governo, eles se juntam o povo lá e derrubam. Mas não com intromissão de Netanyahu, Benjamin Netanyahu, e nem de Donald Trump. Ou seja, agora eles estão tendo o que merece Israel. É uma lição para a nação de Israel, não para o povo. Mas se o povo consente que eles derramam sangue inocente na Palestina, também é culpa deles, daquele povo, que não faz nada para tirar esse governo genocida do poder. Então eles estão satisfeitos. Na verdade, a maior parte dos judeus são sionistas. E esses sionistas, homens, todos os homens de Israel, fase adulta, são militares. Eles lutam no exército. Então eles são culpados pelo derramamento de sangue do genocídio causado na faixa de Gaza. Porque a intenção de Israel, de Netanyahu, desse governo genocida, extremista de direita, é retirar, expulsar os palestinos do território deles, do que sobrou do território deles que eles tomaram durante 70 anos, que é só a faixa de Gaza, e não reconhecer a nação soberana da Palestina para
para tomar de suas terras e exilar esse povo em outros países, espalhar o povo palestino que sobrou pelo restante do mundo, sem pátria, sem local, como os judeus ficaram quando, na época do nazismo, né? Aí depois foi reconhecido o Estado de Israel e eles se tornaram soberbos, arrogantes, achando que são o povo escolhido de Deus. O povo escolhido de Deus, sendo que Deus não faz acepção de pessoas. A grande inteligência universal, que é o Espírito criável, ele não faz acepção de pessoas. Nós somos todos irmãos e irmãs, somos uma raça única. Então eles inventaram esse negócio que são o povo escolhido de Deus. Prepotentes, intolerantes, mas estão tendo o que merece. Estão tendo o que merece da parte do Ayatollah Khamenei do Irã. Estão sendo bombardeados. O hospital militar foi destruído. Praticamente não morreu ninguém, só feriram. Mas só que eles tem mísseis que vão atingir até os bunkers. Então o Ayatollah recomendou: vocês saiam da sua terra, saiam da sua cidade, porque vocês vão morrer. Se tiverem bunkers, vai morrer tudo sufocado, tudo esmagado lá nos bunkers. Então é isso, pessoal, isso que eu queria falar para vocês, amigas e amigos do YouTube, sobre isso, nesta manhã de sábado, final de manhã, é um pouquinho mais de 11 horas, provavelmente, 11h30 por aí, que eu estou sem relógio. É isso, Free Palestina, Palestina livre e força para o Irã. Força para o Irã para que dê o castigo que a nação de Israel merece, que estava precisando levar esse castigo faz tempo. Tem que arrasar com as cidades israelitas, para eles sentirem na pele o que é arrasar com as cidades da faixa de Gaza, com a cidade de Gaza, com o território palestino, com o território libanês, com o território da Síria, onde eles ocupam, de arrasar com a cidade capital do Irã, Teherã. Então é isso, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês nesse breve vídeo que estará em meu canal, Família Vanderlei Vida Ventura. E também, alternadamente, eu publico nas minhas páginas do Facebook Darley Vanderlei, Vanderlei Ferreira, Darley Santos Ferreira Vanderlei. E também compartilho na minha página do Twitter, Atual X, LinkedIn e Blue Sky Social. É isso aí, meus amigos, é isso que eu queria vos falar nessa manhã agradabilíssima. Até voltou a esquentar, estava esfriando um pouquinho do inverno brasileiro, dia 21 de junho de 2025. Aproveitando esse tempo hábil que eu tenho para poder falar com vocês. Então é isso, Tarcísio Gomes de Freitas é um imbecil, ignorante, e as pessoas seguem ele, aplaudem ele com aquela bandeira de Israel. Ou seja, politicamente ele é um governador do estado mais rico da nação brasileira e fica tomando partido de um país genocida, um país sanguinário, um governo sanguinário. Por quê? Porque ele tem contratos, o governo de São Paulo tem um contrato de fornecimento de armamentos, compra de tecnologia e segurança de mais de 50 milhões com 3 empresas, 50 milhões de reais com 3 empresas israelenses. Então ele fica puxando o saco ele mesmo, acho que nem sabe. É tão ignorante também que não sabe que Jesus Cristo foi crucificado pelos judeus e que os judeus detestam cristãos, sejam católicos, sejam evangélicos. Então é isso. Então, para ignorância de vocês que se dizem evangélicos, judeu tem raiva de vocês, eles vomitam, eles cospem na cara de vocês, eles repudiam turistas cristãos lá na terra deles, eles fazem vista grossa, eles repudiam, eles olham com um olhar de ódio. É isso, vocês não podem, quem se diz cristão não pode ser intolerante, não pode ser preconceituoso, tem que amar o próximo, não fazer acepção de pessoas, seja de discriminar etnias, povos, cores, pessoas de todos os gêneros. Não pode ser preconceituoso, tem que respeitar a todos o direito da livre expressão, de seguir a religião que quer. É isso aí, meus amigos e minhas amigas, é isso que eu queria vos falar mais uma vez, alertar vocês. Antes de ontem eu fiz um vídeo e falei sobre o legítimo direito de defesa do Irã. E volto a falar, eles têm o direito de retaliar, porque foram atacados e sofreram muitos danos materiais e pessoas morreram, inúmeras pessoas, inclusive crianças, muitas crianças, até agora nos bombardeios israelenses. E o Donald Trump está querendo entrar na guerra também. Aí vai aliar outros países árabes, a Rússia, a China vai entrar na guerra, aí vai destroçar Israel, vai destroçar os Estados Unidos também. Porque merece esse povo americano também muito soberbo,
Donald Trump merece uma lição. É isso aí. Muito obrigado a todos. Então, não esqueça, o ano que vem vocês têm que votar e elegerem Lula no primeiro turno para não abrir espaço para que o fascismo, o nazifascismo, o autoritarismo governe o Brasil através de Tarcísio Gomes de Freitas ou qualquer outro representante do Bolsonaro, do bolsonarismo, do extremismo de direita. É isso. Nossa democracia está consolidada, nosso país está crescendo cada vez mais economicamente, o povo está prosperando, os mercados estão lotados, o povo está viajando nos feriados, tem dinheiro, o poder econômico aumentou da população, a pobreza, a miséria está sendo extinta, o povo não está mais passando fome, os programas sociais estão em pleno andamento, Bolsa Família, garantindo uma renda mínima para famílias, para que tenham decência, possam comer e viver. E em pleno emprego, todo mundo está podendo trabalhar com carteira registrada, aumentou a construção através do Minha Casa Minha Vida de apartamentos, residências para a população, para diminuir o déficit habitacional, as famílias brasileiras não terem que pagar aluguel. É isso, está tudo funcionando perfeitamente e vai continuar funcionando perfeitamente com a reeleição de Lula para o seu 4º mandato. É isso aí, fora Bolsonaro na prisão, Bolsonaro na cadeia 2025 e seus cúmplices golpistas, Tarcísio Gomes de Freitas demitido do governo de São Paulo no ano que vem e que volte para sua terrinha, no Rio de Janeiro, porque miliciano, o lugar dele é lá no Rio de Janeiro, ele é carioca, nunca foi paulista, porque é um pilantra, um hipócrita que usa das igrejas evangélicas para se promover politicamente, é isso daí. Muito obrigado a todos, agradeço a disposição de vocês de estarem me acompanhando até esse presente momento. Curta o vídeo, compartilhe, ative o sininho para novas notificações e também divulgue meus canais para familiares e amigos para que eles se inscrevam também. Família Vanderlei Vida Aventura e Vendo a Vida Intensamente. Até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo sábado e um ótimo domingo. O primeiro domingo de inverno. Muito obrigado a todos que me acompanharam até esse presente momento. É isso aí.